Que Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. Essa deveria ser a sua oração. Vê aí, o Maurício, porque o meu volume está ao máximo aqui. Essa deveria ser a sua oração diária, pedindo a Deus que abrisse a sua mente, o seu entendimento. E não apenas ficar pedindo a Deus que te curasse, prosperasse a sua vida, ou fizesse qualquer outra coisa. Porque enquanto você for ignorante, você não vai ser abençoado. Olá, família. Escuta o que eu estou dizendo para você. Enquanto você for ignorante, enquanto você acreditar nas mentiras que existem dentro das igrejas, você vai perder o seu tempo orando. Enquanto você não abrir os seus olhos, o seu entendimento, para enxergar a verdade, e foi por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará, você vai ficar perdendo tempo. Uma vez você tendo o seu entendimento, é mais fácil você alcançar as coisas. Eu tenho dito, já há mais de uma semana, das mentiras que muitos pastores pregam, dizendo que Deus é contigo, ou com qualquer pessoa. É normal, é comum, é uma tradição. A pessoa mal chega na igreja e o pastor, para agradá-la, ele diz: ó, Deus é contigo, meu irmão, ou minha irmã. Quem não gosta de ouvir isso? Quem não se sente bem? Mas é mentira. Porque se aquela pessoa não tem nenhum vínculo com Deus, nenhuma comunhão, nenhum tipo de temor, de obediência, como é que Deus pode ser com ela? Alguém pode me explicar isso? Alguém pode me explicar? E eu tenho provado na Bíblia que isso é mentira. Deus, Ele só é com você ou comigo quando nós somos com Ele. Eu tenho provado isso na Bíblia. Deus foi com Saul, foi um tempo, depois não foi mais. Deus foi com o sacerdote ali, foi um tempo, depois não foi mais. Deus foi com o faraó? Não. Com os filisteus? Não. E para quem Deus criou o inferno? Se Deus é com todo mundo, segundo o seu pastor. Então Deus criou o inferno à toa. Estupidez da parte de Deus. Não. Você acredita em mentira, principalmente quando a mentira ela vem empacotada com mel, com bonitas palavras ou com promessas de prosperidade. Então, é fácil você acreditar. Eu vou ler para você aqui para ver se você entende. Depois você lê o capítulo 23 de Jeremias. Se você ler o livro de Jeremias, como Isaías, Ezequiel, todos os profetas antigos, você vai ver que eles tinham algo em comum. Eles profetizavam contra os sacerdotes e os profetas. Pode ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia com calma, querendo aprender, você vai ver que os profetas, eles eram usados por Deus para falar contra os profetas e os sacerdotes. E não contra o diabo. E não contra o diabo. É só você ler a Bíblia. No capítulo 23 de Jeremias, no versículo 14, diz assim:
porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Você consegue compreender essas palavras? Adúlteros, maldição divina. Você que vai na igreja e que o seu pastor, ele vende para você um Deus bonito, barato, misericordioso, bondoso. Você já viu como é que os pastores falam de Deus? Eles apresentam um Deus empregado. Essa é a verdade. Um Deus que só quer prosperar a sua vida. Um Deus que não olha para as suas atitudes, não olha para o seu caráter. Um Deus que só olha para a sua oração ou para a sua necessidade. Esse é o Deus apresentado por esses pastores vagabundos safados. Eu não apresento Deus dessa maneira. Eu apresento um Deus justo. E dentro da justiça de Deus estão os milagres, a prosperidade, a salvação eterna. Mas eu prefiro apresentar um Deus justo. Não um Deus barato, vagabundo, igual esses pastores apresentam e que você gosta. Vou ler de novo, bonitinho. A terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má. 2 vezes a palavra adúlteros. E a sua força não é reta, pois estão contaminados tanto os profetas como os sacerdotes. E até a minha casa achei a sua maldade. Então está aqui, ó. Adúlteros, profetas, sacerdotes, maldição. São as palavras que a gente encontra nesse versículo. O que você entende com isso? Deus aqui está se dirigindo ao diabo? Hein? Deus está se dirigindo ao diabo ou aos profetas e sacerdotes? A maldição de Deus caiu contra quem? Contra o diabo ou contra os pastores, os profetas, os sacerdotes da época? Você sabe ler? Você sabe interpretar? A maldição divina. A terra se secou por causa de quem? Do diabo? Ou dos profetas e os sacerdotes? O que eles faziam? Por que Deus trouxe a maldição? Porque eles eram adúlteros. Adúlteros. Mas não eram adúlteros de mulheres, de enganar sua esposa. Não. Eles eram adúlteros espirituais, como hoje os pastores, com medo de perder as pessoas, com medo de serem perseguidos. Eles pregam esse evangelho vagabundo canalha. Esses são os adúlteros que diz a Bíblia. Adúlteros aqui na Bíblia não são os adúlteros como, o fulano adulterou, traiu a mulher dele. Não, a Bíblia não está se referindo a isso. A Bíblia se refere aos adúlteros espirituais, é o que mais existe. As igrejas estão cheias de adúlteros. Mas não é porque o pastor traiu a sua esposa. Alguns sim, mas é porque eles adulteraram o evangelho. Trocaram o evangelho verdadeiro para esse evangelho de feira. Esse evangelho casa lotérica. Esse evangelho Disneylândia. Esse evangelho feira do rolo. Esses são os adúlteros. E Deus está contra eles. Por isso que você não vê milagres nas igrejas. Você vê muita oração, né? Como os pastores gostam de orar. É impressionante. O cara nem dorme, ele ora o dia todo. Ele não come. Ele só ora, como se oração resolvesse tudo. Não adianta. O pecado impede da oração ser atendida. Você pode orar a hora que você quiser. De manhã, de tarde, de noite, subir o morro, descer o morro. Deus não vai te ouvir porque você é um adúltero. Você está pregando um evangelho vagabundo. Um evangelho para agradar a sociedade. Tanto é que a igreja não é perseguida. Por que o diabo vai perseguir um pastor vagabundo?
Por que o diabo vai perseguir uma igreja que está pregando esse evangelho de só música, só alegria, milagre urgente? O diabo não vai perseguir. Então, seria melhor, pastor, você fechar a igreja. Vai trabalhar de Uber, porque talvez você seja salvo como Uber e vai para o inferno como pastor. Talvez você não acredite no que eu falo, mas está aqui na Bíblia. A maldição de Deus, você que acha que Deus é muito bonzinho, né? A maldição de Deus veio contra os profetas e os sacerdotes. Está escrito aqui, ó. Eu nem li o capítulo todo. A maldição veio sobre os adúlteros. A igreja hoje evangélica no Brasil está podre, porque os pastores são adúlteros. Você que tem 20 anos de convertido, você sabe o que eu estou falando. 20 anos atrás, você chegava na igreja, a igreja não tinha ar-condicionado, não tinha luxo, era telha de zinco, um calor desgraçado, o chão chegava a suar, mas o milagre acontecia. O pastor não cantava muito, o pastor não orava muito, não pregava muito, e o milagre acontecia. Numa igreja feia, telha de zinco, um calor desgraçado, mas o poder de Deus se manifestava ali. E hoje? Hoje é templo, catedral, sinagoga, ar-condicionado, almofada, cadeira toda acolchoada. Aonde estão os milagres? A igreja mudou, e mudou para pior. A igreja mudou para pior. Antigamente, eu me lembro que as pessoas tinham raiva do pastor. Raiva. Hoje as pessoas têm nojo. É diferente. A raiva é porque se pregava o evangelho verdadeiro. Hoje, as pessoas não têm mais raiva de pastor, têm nojo. Porque o pastor é tido como ladrão, enganador, safado, canalha. E eu digo mais, adúltero. Adúltero, porque trocou o evangelho. Aí você, bonitinho, lê a Bíblia para você ver quantas vezes falou o nome do diabo na Bíblia. E quantas vezes Deus falou o nome de profetas e sacerdotes. É só você ler a Bíblia. Claro, na igreja que você vai, só tem promessas de alegria, promessa de prosperidade, que você vai ser rico, que você vai ser poderoso. 90% do povo evangélico é pobre. Pobre, miserável. Ué, aonde está o Deus Todo-Poderoso? Deus não é contigo, segundo o seu pastor? Deus não faz maravilhas, segundo o seu pastor? Mas Deus não tem feito. Por quê? Será que Deus envelheceu? Será que as mãos de Deus estão curtas? Encurtaram? Será que Deus não tem mais poder? Ou os adúlteros dentro das igrejas aumentaram? O milagre praticamente acabou. Mas os adúlteros, o pecado, ele aumentou. Ele prospera noite e dia. Vou repetir, eu sou da época em que as pessoas tinham raiva da gente. Porque a gente pregava o evangelho, falava contra a igreja católica, a idolatria, o espiritismo, os demônios, o pecado. Então as pessoas tinham raiva, o diabo usava as pessoas contra a gente. A igreja era perseguida, mas ela crescia. E hoje? Hoje ninguém mais tem raiva de pastor. Tem nojo, que é diferente. Veja, está escrito aqui, ó, a maldição divina
caiu sobre os profetas e os sacerdotes? Ou você acha que o Deus só fez isso no passado? Porque você divide a Bíblia entre Antigo e Novo Testamento. Eu não. A Bíblia para mim é uma só. Mas os moderninhos, quando não agrada a eles, eles dizem, não, isso é o Velho Testamento. Essa é a Bíblia hoje. A Bíblia está dividida entre Velho e Novo Testamento. Aí o pastor procura aquilo que agrada a ele. Isso aqui não mudou. Deus não mudou. A Bíblia é uma só. Deus não envelheceu. Então, a Bíblia fala sobre a maldição divina. A igreja hoje, ela não está preocupada com o caráter. Não está preocupada. O que mais tem são pastores mentirosos. Pastores que estão deixando outros pastores serem despejados, mas eles não saem do seu pedestal. O seu avião, o seu helicóptero, a sua casa de luxo é intocável. Mas a igreja está devendo aluguel. A igreja está indo para a justiça. O pastor está sendo despejado, mas o líder, ele não abre mão de uma vida boa. Ele não abre mão. Esses são os adúlteros. Que a Bíblia fala que adulteram o evangelho. Esse evangelho falso, esse evangelho muito fácil. Eu nunca vi tanta oração como eu vejo hoje. Eu até me sinto sem fé diante de alguns pastores, porque eles oram de manhã, de tarde e de noite. Eu faço uma oração de manhã quando acordo. Não dura 1 minuto. Não dura 1 minuto. Fui para Israel em fevereiro, fui em vários lugares, orei pelo povo, mas orações rápidas, objetivas. Mas hoje, o pastor, ele acha que tem que orar muito. Você chega lá com a dor no pé, ele vai orar por você. Você chega com a menstruação atrasada, ele vai orar por você. O teu cabelo está caindo, ele vai orar por você. Mas ele não prega contra a idolatria, ele não prega contra a mentira, contra o pecado, ele não prega contra a falsidade, o adultério, a fornicação, ele não prega nada disso. Mas orar, como ele gosta de orar. E você é burro, você acredita nisso. Eu estou mostrando para você na Bíblia. Olha na Bíblia, vê quantas vezes Deus falou a palavra diabo. Ou quantas vezes Deus falou a palavra Satanás. Olha na Bíblia, bota no Google que é mais fácil. Agora bota no Google também quantas vezes Deus falou a palavra profetas e sacerdotes. É só você ver. E aí você vai ver que às vezes que Deus falou a palavra profeta e sacerdote, ele não falou a favor, ele falou contra. Simplesmente contra. Vou repetir. Se você tem mais de 20 anos de igreja, seja ela qual for, você via que antigamente o seu marido, a sua esposa, o seu filho, na sua vizinhança, quando descobriam que você estava na igreja, e as pessoas tinham raiva de você. Era o diabo. Hoje não. Hoje as pessoas não têm raiva de você, mas têm nojo dos pastores. Olá, Ivan. Nojo dos pastores. Você que é pastor, vai na rua e fala que você é pastor. Entra no ônibus e fala que você é pastor. Entra no trem e fala que você é pastor. Eu não te aconselho, mas se você quiser fazer o teste. Se você não sai de lá morto,
Porque as pessoas estão com nojo da igreja. Nojo. Tem igrejas grandes, hein? Que o bispo cobra propina para promover alguém. Isso não é de agora, não. O bispo regional ou estadual, ele cobra do pastor propina, garrafa de vinhos de 10 mil reais, relógio Rolex. Tem igrejas que o cara, para ser consagrado a bispo, ele paga 50 mil. E algumas, o cara dá até a mulher dele por regional, para ser consagrado a bispo. Você não acredita nisso, né? É, mas é verdade. Esse é o evangelho. Esse é o pastor que está orando por você. Esse é o pastor que está dizendo que quer ganhar a sua alma. É esse o pastor que vende a mulher dele, que troca a mulher dele por uma promoção de bispo, ou pegar uma igreja que dê mais oferta. Esse é o pastor que está dizendo na televisão, na rádio, olha, nós queremos ganhar a sua alma, quando a dele já está no inferno. E você acredita, a esse você ajuda. Eu peço a sua ajuda, eu não te prometo nada. Você não ajuda, você simplesmente não ajuda. Você gosta de oração, né? Se eu dissesse que ia orar por você, aí você, bispo maravilhoso. Gosto tanto do bispo Sérgio, mas como eu não falo isso para você? Mas se eu chegasse aqui, olha, manda o seu nome, eu vou orar por você. Você ia dizer, bispo, Deus abençoe o senhor é maravilhoso. Mas eu não faço isso. Eu prego a verdade para você porque eu prefiro pregar do que orar. Eu prefiro falar a verdade do que orar. Porque se eu estou pregando a verdade, 1 minuto de oração é suficiente para Deus atender. Mas se eu estou pregando mentira, o dia inteiro orando, Deus não vai atender. Então você simplesmente não ajuda. Porque eu não te prometo nada. Mas se eu dissesse, olha, coloque o seu nome aqui no livro de oração, eu vou orar de madrugada, vou me vestir de judeu, vou subir no monte, vou subir no pau de sebo. Aí você ia mandar o nome do cachorro, do papagaio, do gato, da galinha, porque as pessoas estão viciadas em oração. Viciadas. E os malandros, para te enganarem, eles dizem, vou orar por você. Mas eles não pregam a verdade. Mas como você gosta, né? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? A terra está cheia de adúlteros, mas não os adúlteros que traem as suas esposas ou seus maridos. A terra está cheia de adúlteros, pastores, que pregam o evangelho vagabundo que você crê. Aonde estão os milagres? Não trabalha não para você ver se Deus vai fazer alguma coisa na sua vida. Eu te aconselho a trabalhar, estudar. Porque se você depender da oração desses adúlteros, você vai continuar na miséria. Fica aí o vídeo. Se você é amante da verdade, divulgue esse vídeo. E se Deus tocar em você, e você quiser nos ajudar com 50, 100, o que você quiser nos ajudar, você me chama no Messenger e eu dou o número do Pix para você. Caso Deus toque no seu coração, caso você seja amante da verdade. Um abraço.